Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa manhã para um momento muito especial do nosso treinamento de mais uma edição do nosso Casas de Paz. A partir de amanhã, dia 15, até o próximo dia 18 de abril, por ocasião da nossa celebração da colheita, nós estaremos vivenciando mais uma edição do Casa de Paz. E por esse momento que nós estamos vivendo, esse treinamento não pôde ser presencial, mas nós estamos aqui nessa plataforma, alcançando sua vida, trazendo uma palavra de instrução para esse tempo que nós vamos estar vivendo a partir de amanhã. Queremos expressar toda a nossa gratidão ao Senhor e também aos nossos irmãos que têm cooperado para que essa palavra possa chegar até você. Agradecemos a nossa equipe de mídia, na pessoa da Suelen, ao nosso pessoal do som, na pessoa do Magal. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Então, Casas de Paz é um projeto de fé, de esperança e de amor. Então, nós queremos trazer uma palavra inicial de entendimento do que é o Casa de Paz. E o Casa de Paz são casas que se abrem por um período de 5 semanas para que a palavra de Deus ela venha ser ministrada de uma maneira simples e compreensível. E eu chamo a sua atenção para esses aspectos, de uma maneira simples e compreensível. E olhe, há pessoas que não participam de nenhuma igreja evangélica, pessoas que nunca tiveram a experiência da salvação ou que se encontram afastadas do caminho do Senhor. Então, esse é o nosso público-alvo. O projeto Casa de Paz visa alcançar pessoas que ainda não têm a sua salvação no Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que há um mandato de Deus sobre a vida da igreja, de ir e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós falamos de casas de paz, nós encontramos nas Escrituras uma base bíblica para esse projeto. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, olha, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E disse-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, disse o Senhor Jesus, eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Eu queria que aí no seu lar você pudesse declarar comigo, diga, paz seja nesta casa. Aleluia. Nós encontramos esse trecho das Escrituras em Lucas 10, nos versos de 1 a 5. Então, o projeto Casa de Paz é uma estratégia de evangelização de pessoas, através de uma campanha de oração de 5 semanas, sendo um dia por semana, em um local fixo estabelecido. A meta do Casa de Paz é abençoar os membros da casa que estão recebendo a campanha, orando por suas necessidades, buscando milagres em Deus para toda a família, onde será firmada a aliança entre eles e o Senhor. Então, o projeto Casa de Paz visa levar a paz de Jesus às pessoas que se encontram em situações de enfermidade, problemas financeiros, alcoolismo, prostituição, drogas, conflitos familiares ou problemas de qualquer outra ordem ou tipo. Então, pessoas que se encontrem assim, em situação de vulnerabilidade, são o nosso alvo de Casa de Paz, porque nós queremos levar a paz do Senhor Jesus Cristo até cada uma dessas pessoas. E aí eu chamo a sua atenção, porque o Casa de Paz, ele visa 3 aspectos fundamentais: salvação, milagres e libertação.
esses fundamentos estão descritos na palavra do Senhor. Então, olha o que a palavra de Deus nos declara em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela nos faz entender que o coração de Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E com o projeto Casa de Paz, nós visamos levar essa tão grande salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo a cada uma dessas pessoas que estarão nos recebendo. No segundo momento, milagres. A palavra do Senhor diz assim, olha, e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Olha que a palavra do Senhor nos declara que, na medida em que nós vamos anunciando essa salvação no Senhor Jesus Cristo, sinais nos acompanharão. Então, na autoridade e no poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós nos depararmos com situações de endemoniamento, há uma palavra sobre nós, para que nós possamos expulsar os demônios. Se encontrarmos pessoas em situações de enfermidades, a palavra do Senhor Deus diz, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Aleluia. E também a libertação. O Senhor Jesus Cristo, em João 8,32, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, esse é o tripé do nosso Casa de Paz. Salvação, milagre e libertação estarão sendo disseminados nos lares da nossa comunidade durante um período de 5 semanas. Como nós declaramos, nós começaremos amanhã, dia 15 de março, e vamos seguir por 5 semanas adiante. Né? Eu quero também que você possa entender que nós estaremos celebrando, ao término dessas 5 semanas, aquilo que nós chamamos a festa de paz. É a festa de encerramento dessa campanha, que deverá ocorrer uma semana após a última ministração. Então, durante 5 semanas, nós vamos estar ministrando sobre a vida delas. E na 6ª semana, nós estaremos, então, fazendo uma festa de paz, de encerramento. Essa festa vai acontecer no mesmo lar que está nos recebendo para a nossa campanha Casa de Paz. Agora, você precisa entender, né, o que é essa festa? Essa festa nada mais é do que um tempo de celebração. Por aquelas 5 semanas que nós tivemos ali, compartilhando da palavra de vida do Senhor. Por essa ocasião, vizinhos, amigos, parentes deverão ser convidados para fazer parte desse momento. E então, uma decoração especial deve ser feita. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos, prepare um ambiente, deixe um ambiente aconchegante, deixe um ambiente convidativo, para que as pessoas possam se sentir bem naquele momento. E aí um roteiro vai ser seguido, que nós já estamos aqui compartilhando com você. Primeiro, você vai trazer uma suave canção de adoração. A presença do Senhor, ela deve ser palpável por essa ocasião. Segundo, os semeadores de paz irão resumir o que aconteceu durante as 5 semanas. Então, você que é um semeador da paz, você que é um agente de paz, você vai estar trazendo um resumo dessas 5 semanas, o que é o projeto Casa de Paz. Em seguida, você vai dar oportunidade para os membros da casa, aqueles que receberam o Casa de Paz, o projeto Casa de Paz, darem um testemunho acerca das mudanças ocorridas durante esse período de 5 semanas. Porque, olha, a palavra do Senhor nos ensina que quando Jesus ele se faz presente no ambiente, esse ambiente é mudado. Esse ambiente ele é transformado. É impossível Jesus estar no lugar e esse lugar permanecer o mesmo. Então, durante 5 semanas, as portas dos lares se abrindo para receberem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, certamente testemunhos de milagres que aconteceram nessa semana, de mudanças que aconteceram na família, terão ali a oportunidade de serem compartilhadas. Então,
você vai entrar com uma palavra evangelística, palavra essa que nós vamos estar direcionando para você, agente de paz. Uma palavra simples, uma palavra objetiva, uma palavra de salvação, que você deve estar compartilhando com todos aqueles que estiverem ali naquele ambiente. Uma coisa importante, por ocasião dessa festa de encerramento, na festa da paz, você deve providenciar foto da família que esteve recebendo você e você vai estar entregando uma foto por essa ocasião como uma pequena lembrança desse período de 5 semanas que nós estivemos ali juntos. Claro que você já deve providenciar essa foto durante o período das 5 semanas. E aqui você vai tão somente entregar a aquelas pessoas que estiveram recebendo você. E aí, olha, você vai aproveitar esse momento para você lançar a rede. Você vai ter ali parentes, amigos, vizinhos, que foram devidamente convidados, né, pelos anfitriões daquela casa para celebrarem esse momento. E aí você vai perguntar se algum deles desejaria receber uma campanha do Casa de Paz no seu lar. E aí é muito provável que nós vamos encontrar pessoas que vão estar dizendo: eu quero esse milagre na minha vida, eu quero esse testemunho no meu lar, eu quero experimentar essa mudança que os meus amigos, que os meus parentes, que os meus vizinhos estão experimentando. E assim nós estaremos dando novamente continuidade a mais edições do nosso Casa de Paz. E aí você não pode esquecer de que você deve convidar todos aqueles que fizeram o Casa de Paz no dia 18 de abril, que é um domingo, aqui no templo. Nós vamos estar fazendo o nosso culto da colheita e você deve, então, estar entregando um certificado a todos aqueles que participaram do projeto Casa de Paz. Aleluia! Então, olha, todo esse projeto, ele deve ser fundamentado sob oração. Nós devemos estar orando em todo o tempo. Sexta-feira agora nós estivemos encerrando uma semana onde estivemos envolvidos como igreja em jejum e oração para este fim. Mas a oração, ela prossegue. A oração, ela continua. A oração, ela não cessa. O Senhor Jesus nos ensina na sua palavra que em todo tempo nós devemos orar. Então você deve continuar em oração. Um passo seguinte que já foi dado e pode ainda continuar sendo dado, que é você ir em busca de pessoas. Então a maioria de nós já temos os lares pré-definidos para começarmos o nosso Casa de Paz durante essa semana. Se você ainda não tem, ainda dá tempo. Então você pode correr e você pode então estabelecer uma casa para que você possa, assim, estar realizando o seu Casa de Paz. Então, olha, creia que a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor ela é digna de toda aceitação e, na medida em que nós vamos, na medida em que nós avançamos, o Senhor ele vai conosco, nós não estaremos sozinhos. Você pode ter a certeza de que se cumprirá a palavra do Senhor quando declara que Ele mesmo colocará nos nossos lábios a palavra que deve ser dita, que Ele mesmo nos usará para manifestar a sua glória. Então, dito isso, né, nós vamos agora convidar aqui a nossa pastora e ela vai estar compartilhando da nossa lição, né, como é que nós vamos estar vivenciando passo a passo esse momento, ok? Em nome de Jesus. Agora eu gostaria de apresentar para você o guia de estudos do Casas de Paz. Se você ainda não tem esse material, ele está disponível conosco, então você pode nos procurar para estar adquirindo o seu. E este guia é um guia bastante simples, indutivo, então você pode ficar bem tranquilo, porque é um material que você e a sua dupla de agente de paz com certeza vai desenvolver muito bem. Na primeira folha, você pode acompanhar aí no seu material, você vai ter o relatório de reuniões do Casas de Paz. Então, você deve preencher os nomes dos agentes de paz, que aqui ele chama de líder 1 e líder 2, e o nome do anfitrião
que é a pessoa que está recebendo o Casa de Paz. Então, você preenche, é importante esse preenchimento, e você vai ver esse quadro em seguida, que é o quadro que você deve preencher os participantes do Casa de Paz. Então, é importante que você não menospreze esse preenchimento. Você deve preencher o nome de cada pessoa que está participando do Casa de Paz. E uma informação muito importante que você não deve deixar de preencher, que é o telefone. Tá certo? Então, preenche aí o nome da pessoa, os nomes das pessoas que você está realizando o Casa de Paz e o telefone de cada uma delas. E você vai observar aí que nós temos os números 1, 2, 3, 4 e 5, que é justamente as semanas que o Casa de Paz vai estar acontecendo. Então, você vai marcar aí a presença de cada uma dessas pessoas que estão participando do Casa de Paz. E você vai ver aí no final desse quadro que ele vai apresentar um total de decisões e nós cremos que será abundante, amém? Então, já vai aí profetizando que você vai ter uma colheita extraordinária. Então, você virando a página, você vai encontrar aí o formulário de decisões. E aí é importante também que você preencha isso. Você vai ter aí o nome, endereço, data de nascimento, telefone, e você também vai dizer assim que vai estar encaminhando essa pessoa para qual célula. Então, você preenche isso aí. Esse quadro é importante também, o seu preenchimento. E aí, agora, nós vamos para os estudos, propriamente ditos. Como eu já disse para vocês, esses são estudos indutivos. Então, você vai apresentando o texto e a própria Bíblia responde as questões que estão sendo provocadas aqui. E, como já foi dito pelo nosso pastor, são 5 estudos. E o primeiro deles tem o nome de A Bênção da Paz. Você encontra ele na página 3 do nosso guia de estudos do Casa de Paz. O segundo estudo, na página 6, tem o nome de A Abertura. E aí você vai perceber que esses estudos eles seguem uma sequência crescente de revelação e de compreensão da palavra de Deus. Você vai encontrar na página 9 o estudo 3 do nosso guia de estudos, A Bênção da Salvação. E aí, em sequência, você encontra o estudo 4, na página 13, A Bênção da Transformação. E, por fim, o último estudo da série de estudos do Casa de Paz, o estudo 5, na página 17, Uma Casa Inabalável. Então, você que já conhece esse material, você sabe que, realmente, ele é uma provocação de uma sequência crescente de entendimento da palavra, deixando que aquela pessoa que está recebendo o Casa de Paz vá compreendendo verdades e, assim, a própria palavra convença ela de que ela precisa dessa paz, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma orientação importante é que o estudo do Casa de Paz, ele deve ser um estudo que deva deixar naquela casa um gostinho de quero mais. Então, você deve respeitar o horário que você estabeleceu. Você deve respeitar o horário, chegar no horário e primar por concluir esse estudo com 1 hora de duração. Ele não deve durar muito mais que isso. Por quê? Porque a pessoa deve ficar na expectativa para o próximo estudo, para o próximo encontro. Então, é importante que o estudo do Casa de Paz seja esse estudo, seja esse momento em que a pessoa vá sentindo-se à vontade e vá sentindo vontade de conhecer mais da palavra de Deus. É óbvio que a nossa intenção é ganhar vidas para Jesus. E é claro que é o Espírito quem dirige cada uma dessas reuniões dos nossos estudos de Casa de Paz. Mas a nossa orientação é que você não faça apelo no primeiro encontro, tá certo? Você vai apresentar a lição, mas você não vai fazer apelo para que a pessoa se decida por Cristo ainda nesse momento. Você vai apresentar a primeira lição, a segunda lição. Somente na terceira lição é que você já vai ter uma oportunidade, o próprio estudo te leva a isso, a convidar a pessoa a se entregar a Jesus. Então, você vai seguir essa sequência.
salvo uma indicação clara do Espírito Santo de que existe naquele momento uma oportunidade de você lançar a rede. Então, fica assim muito disponível, muito sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu queria compartilhar com você a lição 1, para que você entendesse a dinâmica do Casa de Paz. Lembrando que todos eles seguem essa mesma sequência. Então, eu explicando um estudo, todos os outros você vai conseguir compreender a dinâmica e a didática de cada um deles. Como eu compartilhei, a princípio, o estudo 1 tem o tema A Bênção da Paz. E você vai perceber que os estudos seguem mais ou menos uma sequência de um encontro de célula. Eles começam com um quebra-gelo. E é importante, por quê? Porque talvez você não conheça todas as pessoas que estão participando do Casa de Paz. E talvez aquelas pessoas também não te conheçam, e aí exista talvez um ambiente que fique um pouco desconfortável. E o quebra-gelo vai servir justamente para isso, para que você e aquelas pessoas sintam-se mais à vontade e possam compartilhar aí desse estudo. Então, você vai ver aí a primeira indicação. Você tem o nome do estudo, né? A Bênção da Paz, aí na página 3. E, em seguida, você vai ver quebra-gelo. E aí tem uma indicação para você, agente de paz. Pergunte ao grupo: o que irrita você? Olha, é importante que isso seja feito de uma forma muito natural. Você não vai chegar na casa e você não vai chegar assim: nós vamos começar o estudo, a bênção da paz, e agora nós vamos para a parte do quebra-gelo, e eu vou perguntar para você o que irrita você. Não. Você não vai fazer isso de uma maneira mecânica. Seja natural. Primeiro, você vai chegar nessa casa, você vai declarar a paz de Jesus sobre aquele lar, que a paz de Cristo esteja sobre esse lar. E aí você pode até se apresentar ali, né, para as pessoas, fazer com que elas se apresentem também. E aí você vai, de uma maneira natural, entrar já com a pergunta do quebra-gelo. E você vai perguntar: o que é que te irrita? O que deixa você irritado? E aí é importante que você estimule as pessoas para que elas respondam, para que elas participem, tá certo? Então, seja dinâmico, seja criativo, fique à vontade e fique na dispensação do Espírito Santo de Deus. E aí você vai ver que vão surgir muitas respostas, algumas delas engraçadas, algumas tensas, e é importante que você esteja preparado para conduzir tudo isso e também para chamar para o estudo, porque você sabe que tem pessoas que são tímidas, mas tem gente que fala muito. Então, é importante que você se mantenha no controle da direção desse estudo do Casas de Paz. E aí, nós vamos, depois do quebra-gelo, passar para o estudo propriamente dito. E você vai perceber aí, no seu guia de estudos, que em cada um desses estudos nós vamos encontrar vários retângulozinhos na cor laranja aí, que vão dar uma indicação de leitura da palavra de Deus. E aí ele começa, nesse estudo 1, com a seguinte indicação: leia Lucas 10, 5. Então, é importante que a leitura seja feita. É importante que as pessoas, se possível, as pessoas que estão participando do Casa de Paz, participem dessa leitura. Então, se elas não têm Bíblia, algumas delas têm Bíblia em casa, você deve auxiliá-las a abrir no texto, e aí você pode pedir que elas possam fazer essa leitura também, para que elas participem ativamente do encontro Casas de Paz. Então, no próprio livreto, no próprio guia de estudos, você vai encontrar esse texto aí, de Lucas 10, 5. Ele está aí, pequenininho, e diz justamente assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Então, observa, é uma leitura que a gente vai encontrar o Senhor Jesus falando uma orientação aos seus discípulos. E, justamente, ele estava treinando os discípulos para fazerem casas de paz. Ele estava num treinamento como esse que nós estamos recebendo hoje. Então, Jesus estava dando orientações preliminares aos seus discípulos de como eles deveriam se comportar quando eles chegassem nessas casas de paz. Então, aí, você ou um participante do Casa de Paz vai estar fazendo essa leitura
E você observa aí nesse quadrinho laranja, número 1, que diz assim, ele vai fazer algumas perguntas. A primeira delas vai dizer assim, por que Jesus quis que a primeira coisa que fizessem ao chegar numa casa fosse declarar a paz sobre aquele lar? É importante nós fazermos essas perguntas. É importante você lançar essa pergunta para as pessoas que estão participando do Casas de Paz. E aí, você vai ouvir algumas respostas. Se não acontecerem respostas, porque as pessoas estão tímidas, você pode provocar, você pode dar alguma indicação de resposta, mas provoque para que as pessoas participem. E aí tem ainda uma segunda pergunta nesse quadro 1, que está dizendo assim, será que isso se aplica aos dias de hoje? Por quê? E aí é importante, porque, a partir daí, a gente vai perceber que as pessoas vão começar a compartilhar de que existem muitos conflitos familiares, muitos conflitos na sociedade, porque a gente está indagando por que é que Jesus disse que deveria ser declarado paz no lar. E aí talvez as pessoas já comecem a abrir a realidade do lar delas e comecem a compartilhar, talvez, conflitos familiares. E é importante que a gente ouça com atenção as respostas de cada uma dessas pessoas, porque elas já vão dando indicação daquilo que o Espírito Santo tem para fazer naquele lar. Amém? Então, nós vamos ver que depois do questionamento, depois do quadro de perguntas, você vai ver aí que ele vai dar uma breve explicação a respeito disso. E ele diz exatamente assim, um dos propósitos da vinda de Jesus ao mundo foi que nós pudéssemos experimentar em nossa vida a paz, em nossa vida e em nossa casa. Jesus é o príncipe da paz. Quando ele entra em nossa casa, primeiro quer restabelecer nossa paz com Deus, a nossa paz uns com os outros. Hoje em dia, vemos tantas casas que têm falta desse tipo de paz. Então, observa, aqui você vai trazer uma explicação daquilo que Jesus estava querendo dizer quando ele deu essa direção aos discípulos. E quando nós entrássemos numa casa, a primeira coisa que nós deveríamos falar, a primeira declaração que nós deveríamos trazer é: paz seja sobre esta casa. Então, eu quero chamar a tua atenção mais uma vez para que você conduza o estudo de maneira natural. Eu não estou dizendo que você não possa ler o material, mas é importante que você se prepare com antecedência, para que você não fique preso ao material e fique uma coisa cansativa, entende? É importante que você estude antes, para que você saiba mais ou menos do que é que o material está falando. E aí você vai acrescentando as suas próprias experiências aqui, tá certo? Então, fica à vontade, deixa o Espírito Santo de Deus te usar e vai conduzindo dentro daquilo que é proposto pelo estudo, tá bom? Então, nós vamos encontrar agora o segundo quadro, o quadro número 2, que é, mais uma vez, uma indicação de leitura. Aí ele vai trazer para a gente, leia Lucas, capítulo 10, versículo 41. E aí, como eu já disse na primeira vez, você deve compartilhar essa leitura com as pessoas que estão participando do Casa de Paz. E aí a Bíblia vai nos dizer assim, em Lucas 10, 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você vai observar aqui no quadro, número 2, nós vamos ver a seguinte descrição. Jesus diz que Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas. E você, há algo que o tem preocupado, inquietado, ou até mesmo tirado a sua paz? Compartilhe. Então, eu gosto de dar essa orientação, porque como nós estamos fazendo um estudo com algumas pessoas que nunca tiveram assim uma vivência de evangelho, talvez eles não conheçam a história de Marta e Maria. Então, você pode fazer aqui um resuminho dessa história, quando você lê o versículo 41 de Lucas 10. Você vai apresentar o contexto dessa história, quem era Marta, quem era Maria, que Jesus tinha ido lá, né, para estar fazendo uma alimentação com aquela família, enfim. Você pode apresentar a história.
como ela está descrita na palavra, de uma maneira resumida, tá certo? E aí, após ler o versículo 41, a gente vai trazer justamente essa indicação aqui do quadro 2. Você vai descrever, olha, você está percebendo aqui que Jesus trouxe uma afirmação em relação a Marta. Jesus disse que ela estava preocupada e inquieta, e com muitas coisas. E aí você vai chamar agora essa afirmação de Jesus para a realidade da pessoa. E você? O que é que tem te inquietado? O que é que tem te deixado preocupado? Isso dá muito pano para a manga, gente. Dá muita oportunidade de compartilhar da realidade da vida daquela pessoa e daquela família. E aí você, mais uma vez, vai realmente estar provocando as pessoas para que elas compartilhem, para que elas participem. Você pode dar, inclusive, uma indicação da sua própria vida, para que as pessoas se sintam mais à vontade para compartilhar. E é importante que a gente deixe as pessoas falarem, porque muitas vezes a ansiedade das pessoas é essa, por poder falar e ter alguém que as ouça. Então, a gente vai ser realmente esse momento aqui, um momento dos ouvidos, de ouvir essas angústias dessas pessoas. E aí a gente vai para esse quadro 3, que vai nos dar mais uma vez uma indicação de leitura. Ele vai aqui e indica para a gente, leia Lucas 10, 42. E, mais uma vez, você compartilha da leitura que diz assim: todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí ele traz uma indagação aqui no quadro 3. Maria, ao contrário de Marta, parece não estar com essa falta de paz. Por quê? E aí você provoca essa pergunta às pessoas e faz com que elas compartilhem o que é que elas pensam. Por que será que uma irmã estava tão preocupada e a outra não? E ele vai trazer mais uma vez um quadro explicando, aplicando esse texto à realidade da nossa vida hoje. E você vai ver aí a descrição dessa explicação dizendo: hoje, muitos lares, nós já estamos agora na página 4, tá, gente? Hoje, muitos lares vivem preocupados e inquietos com muitas coisas, que têm cansado, estressado as famílias. Por isso, famílias têm vivido sem paz, com brigas, desentendimentos e muitas preocupações. Mas, quando temos Jesus no nosso lar, devemos parar para ouvir a palavra dele. Ele é a fonte que pode suprir todas as necessidades e acalmar o nosso coração. Com Jesus, as preocupações e ansiedades não vencerão, e a qualidade de vida em nossa família melhorará. Portanto, o primeiro passo que precisamos dar para termos paz é ouvir a palavra de Jesus em nossa casa, como Maria. Ela reconheceu que esta era a parte mais importante. Quando temos Jesus em nossa vida, a paz que Ele dá não pode ser tirada. Nada pode roubar essa paz. A palavra de Deus nos ensina a vencer as preocupações. Então, aqui eu fiz a leitura exatamente como está descrito. Mas você lá no seu Casa de Paz não deve ficar preso a esse material, no sentido de ler exatamente, você vai dar a ideia do que está escrito aqui. E você vai compartilhar exatamente da bênção de abrir a sua casa para ouvir a palavra de Deus. Você vai aplicar que, assim como Maria esteve aos pés de Jesus, parou para ouvir, você já traz uma palavra de elogio àquela família. Que bênção você abrir as portas do seu lar. Que coisa importante é você dedicar um momento do seu dia. Eu sei que você é muito ocupado, que você teria outros afazeres, mas você separou esse momento para ouvir a palavra de Deus, e há uma bênção de Deus nisso. Enfatize isso, de que como é importante essa família, essa pessoa está parando um tempo para ouvir a palavra de Deus. E aí nós vamos para o quadro 4, onde ele mais uma vez dá a indicação de leitura, agora em Filipenses, capítulo 4, os versos de 6 a 7. Mais uma vez, compartilhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E, mais uma vez, nós vamos trazer questões para a discussão. E o quadro 4 apresenta aí para a gente. Ele diz assim, olha, em vez de andarmos ansiosos e preocupados, o que é que o apóstolo Paulo nos recomenda a fazer nesta passagem bíblica? Observa, gente, quando você faz a indagação, talvez as pessoas não tenham prestado atenção na leitura que foi feita. Então, você pergunta. Se você observa aquela cara de que não estou entendendo, você repete a leitura, tá certo? Você diz assim, você chama a atenção assim, olha, vamos ler de novo para a gente observar o que é que a Bíblia está dizendo. E aí você lê mais uma vez o texto e faz mais uma vez a pergunta. Repete a pergunta e diz assim, olha, o que é que o apóstolo Paulo nos recomenda a fazer nessa passagem bíblica? E aí, em sequência, ele vai trazer a resposta. Ele vai dizer aqui que nós devemos apresentar a Deus os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias. Ou seja, orar a Ele. Jesus disse que todo aquele que estivesse sobrecarregado viesse a Ele, pois lhe daria descanso. E aí você já vai fazer a leitura de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que também está aí descrito, e você deve compartilhar essa leitura. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, você percebe que você pode compartilhar do texto, e aí você deixa que a pessoa fale aquilo que ela entendeu do texto. É importante a participação delas, porque aí você se certifica de que ela está entendendo o que a Bíblia está compartilhando com ela. E aí a gente vai ter mais uma indagação aqui, ó, no finalzinho. O que é essa paz que excede todo o entendimento? Paz é a ausência de lutas? Minha gente, é importante que a gente traga essa indagação, que a gente traga esse questionamento. Porque muitas vezes na mentalidade, estar em paz é não ter problemas. É ou não é verdade? Então, é importante você fazer esse questionamento. É importante você fazer essa pergunta. Porque aí você vai ouvir qual é o conceito de paz que essa pessoa tem. Talvez ele te responda, quando eu tiver as minhas contas pagas, eu vou ficar em paz. Ou talvez, quando meu marido deixar de beber, a minha casa vai ter paz. Quando meu filho sair das drogas, talvez eu tenha paz. Então, observa que, na maioria da mentalidade das pessoas, a paz tem relação com as circunstâncias. E é importante você deixar que elas respondam, que elas compartilhem, se elas realmente pensam que paz é a ausência de lutas. E aí você deixa elas falarem. E depois que elas compartilham, você entra com a verdade da palavra de Deus. Você entra com aquilo que a palavra de Deus traz como definição de paz. E aí você vai dizer, olha só, de fato, todas essas circunstâncias podem trazer um bem-estar para a família. Mas paz não é ausência de lutas. Paz, a verdadeira paz, somente Jesus pode nos dar. E é aqui que você vai declarar aquela máxima, que paz não é um sentimento, mas que paz é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então, aí você vai dizer que a nossa paz não depende de circunstâncias, que nós podemos ter paz, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio a lutas, que nós podemos descansar, pois nós sabemos quem está conosco e quem está no controle de todas as coisas. Amém? Então, é importante você trazer esse conceito e que isso fique muito bem entendido para as pessoas que estão participando do Casas de Paz. E ele dá indicação aqui dessa leitura, da última leitura, talvez, do estudo, diz assim, Filipenses 4, 8, de 8 a 9. E, mais uma vez, você compartilha a leitura que diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí a pergunta é: o que precisamos fazer para que Deus esteja conosco, para que o Deus da paz esteja conosco? E, mais uma vez, você vai deixar as pessoas compartilharem. Se você não escuta a resposta nenhuma, lê de novo o texto. Olha, a Bíblia está dizendo assim. E aí você compartilha mais uma vez a leitura e deixa que elas compartilhem a sua impressão a partir da leitura da palavra de Deus. E aqui você vai trazer a explicação de que nós precisamos ter pensamentos de paz em nossa mente, né? Nós devemos ser dirigidos por pensamentos de paz e não pelas inquietações da nossa alma. Porque a Bíblia está declarando aqui que nós devemos ocupar a nossa mente com pensamentos de paz. Porque se realmente nós estivermos o tempo inteiro pensando em problemas, em enfermidades, em inquietações, é assim que a gente vai viver. Mas quando a gente enche a nossa mente com tudo que é bom, verdadeiro, nobre, enfim, com pensamentos de paz, nós vamos, sim, experimentar a presença do Deus da paz. E aqui nós vamos ver que ele apresenta aqui o texto que diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse é o finalzinho do versículo de Filipenses 4, de 8 a 9. E observa, nós vamos chegar agora, nós estamos nos encaminhando para a conclusão do estudo do Casa de Paz. E essa conclusão, você vai trazer a aplicação do que esse estudo pode falar para a vida daquela família. Talvez eles já tenham compartilhado situações no momento do quebra-gelo ou no decorrer do estudo que você possa trazer aqui e aplicar com essas verdades bíblicas que foram apresentadas. E ele vai dizer aqui, olha, às vezes, já na página 5, tá, gente? Estamos cansados porque estamos tentando fazer tudo sozinhos. Jesus quer entrar em nossa casa e nos ajudar a edificá-la, pois muitas vezes nós somos incapazes de fazê-lo, por mais que nos esforcemos. Aí você vai trazer essa indagação aos participantes. Vocês têm algum pedido de oração? Vocês têm alguma coisa que esteja inquietando vocês? Vocês têm algum motivo pelo qual vocês têm tentado dar solução há tanto tempo e não têm dado jeito, não têm encontrado solução? Traga agora esse pedido para que nós estejamos apresentando diante de Deus. E você enfatiza para eles que você vai estar orando e que a igreja de Jesus vai estar orando também por esses motivos. Tá certo? Então, você ora pelos pedidos que foram apresentados. E, no final, você convida a todos a fazer essa oração. Você vai pedir para que eles repitam essa oração com você. E essa oração está aí, nesse último quadro laranja, na página 5. E ele vai dizer assim, olha: Jesus, neste momento, nós entregamos em suas mãos todos os problemas e preocupações desta casa. Queremos que nossa casa seja abençoada por sua paz, que venha a nós o seu reino e que seja feita a sua vontade dentro do nosso lar. Príncipe da paz, tome o seu lugar em nossa vida. Nós queremos ouvir a sua palavra em nossa casa. Amém? Então, você deve encerrar o estudo Casa de Paz. Ele dá uma sugestão de uma música. Você pode preparar uma música, mas é importante que, se você prepare essa música, você leve a letra, tá certo? Para que as pessoas possam compartilhar dessa canção com você. E, como eu já disse no início, você não deve se demorar no lar, tá certo? Você deve deixar as pessoas com gostinho de quero mais. Você deve deixar elas ansiosas pelo encontro da próxima semana. Então, o desejo do meu coração, o desejo do nosso coração é que você seja infinitamente abençoado na proclamação da palavra de Deus, que você semeie a semente, que você traga consigo os seus molhos, os frutos, as vidas que serão entregues ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Aleluia. Então, olha, como bem disse aqui a nossa pastora, você terá em mãos, se ainda não tem, o seu guia de estudo, Casa de Paz. Mas lembre-se sempre que é o Espírito Santo do Senhor quem nos conduz, é o Espírito Santo do Senhor quem nos dirige, é o Espírito Santo do Senhor quem faz todas as coisas através das nossas vidas. Então, nós cremos sim que essa palavra, que esse treinamento, ele vem para abençoar a sua vida, vem para facilitar a sua maneira de você levar essa palavra de vida, de esperança, aos anfitriãos que estarão lhe recebendo no seu lar. Mas nós queremos finalizar esse momento orando, rogando ao Senhor uma unção sobre a sua vida, porque nós entendemos que isso é o que fará toda a diferença. Então, nós vamos estar fazendo esse momento de oração. A nossa pastora ela vai estar orando pela sua vida. Você, agente de paz. Você, um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo de Deus. Há uma palavra sobre a sua vida. O Senhor declara: as portas do inferno não podem prevalecer diante de você, porque você é a igreja do Senhor. Então, creia nessa palavra, aproprie-se dessa palavra, receba essa unção que já foi dada pelo Senhor na sua palavra e vá para cima, né? Vá com tudo, com toda a confiança de que realmente vidas vão se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eu estarei orando por cada um desses lares que vão estar nos recebendo, né? Removendo todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os impedimentos, né? Desfazendo todo estratagema do diabo para impedir com que essas pessoas sejam alcançadas por uma palavra de vida, por uma palavra de fé, por uma palavra de esperança. E antes de nós orarmos, só para lembrar a você, se você deseja ter uma camisa Casa de Paz, né? Você pode estar procurando o nosso supervisor, Tiago. Ele está responsável por isso. A camisa já está confeccionada. E você tira lá todas as suas dúvidas com ele, né? Dá o número da sua camisa, veja o valor. E você pode ir devidamente com a sua camisa Casa de Paz. E é bênção de Deus. Vamos orar no nome de Jesus. Amém. Ore comigo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. E nessa hora nós queremos apresentar a Ti, Senhor, todos os nossos irmãos que serão agentes de paz. Ó Deus, todos aqueles, Senhor, que estarão indo em direção aos lares para proclamar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, há uma promessa na Tua palavra. A Tua palavra nos diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus feixes, trazendo consigo seus molhos. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Nós nos apropriamos dela porque ela diz que nós voltaremos sem dúvida, Senhor. E nós temos essa convicção que nós haveremos de colher, Senhor. Que nós haveremos, Senhor, de resgatar vidas do inferno. Que nós haveremos de apresentar ao Senhor o fruto do penoso trabalho de Cristo. Nós apresentaremos, Senhor. Desde já eu apresento cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, qualquer impedimento que Satanás queira colocar em suas mentes, em seus corações, qualquer sentimento de timidez, de medo, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, que eles sejam revestidos, ó Pai, de toda a ousadia que Teu Espírito Santo nos dá. Senhor, porque a Tua palavra diz que nós não temos um espírito de temor, Senhor, mas o Senhor nos deu o espírito de filhos, que é um espírito de ousadia, Senhor, porque nós não estamos confiando na força do nosso braço, mas nós estamos confiando na autoridade do nome de Jesus. Por isso, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um dos Teus filhos, agentes de paz, que eles voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos,
Pai, em nome de Jesus, que qualquer impedimento, que qualquer ação de Satanás contra a vida de cada um deles seja repreendida em nome de Jesus. E que eles, nesses dias, estejam sensíveis à tua voz, que haja uma inclinação nos seus corações de buscar mais ao Senhor, de estar diante do Senhor, para que assim o Senhor possa fluir neles e através deles, para que salvação, para que cura e libertação seja oferecidas aos lares que eles colocarão à planta dos seus pés. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam abençoados e sejam, Senhor, colhedores, Senhor, de muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pai, revestidos do Senhor e da força do seu poder, na autoridade que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada um dos lares que já se nos abriram para que possamos entrar e levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação. Ó Senhor, nós apresentamos cada um desses lares, certos, Senhor, de que eles não serão mais os mesmos, certos, Senhor, de que a transformação provocada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai alcançar esses lares, certo, Senhor, de que haverá salvação, certo, Senhor, de que haverá milagre, certo, Senhor, de que haverá libertação, porque é promessa do Senhor. Senhor, nós sabemos que esse é um tempo de medo, nós sabemos que esse é um tempo de incertezas, nós sabemos, ó Pai, que o inimigo das nossas almas há de se levantar para querer nos fazer impedir de chegar a esses lares, mas nós cremos na Tua palavra, quando ela declara: as portas do inferno não prevalecerão diante da minha igreja. Por isso, Senhor, apropriados dessa palavra, que é a palavra do Senhor, nós declaramos que avançaremos, que nada nos deterá, que as portas estarão nos abertas, Senhor, e ainda mais outras se abrirão para a glória do nome do Senhor, porque nós cremos que esse é um tempo, Senhor, de colheita, um tempo extraordinário, onde a Tua palavra será semeada e o fruto devido, Senhor, será colhido para a glória do Teu nome. Então nós oramos por cada um desses lares. Espírito Santo de Deus, nós cremos que assim como foi quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: vão aos lugares aonde eu estou para ir, e os discípulos do Senhor foram preparando o caminho, nós cremos que nós estaremos assim, preparando o ambiente para esse tempo extraordinário sobre esses lares. E nós oramos, Espírito Santo, para que o Senhor vá adiante de nós, que o Senhor esteja preparando cada vida, cada coração, cada lar, ó Deus, um ambiente fértil para a Tua palavra, Senhor. E assim nós cremos. A Tua palavra ali semeada, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar o seu fruto. Profeticamente, Senhor, nós estendemos as nossas mãos sobre os lares dessa comunidade. Nós profetizamos, Senhor, transformação sobre os lares dessa comunidade, sobre cada casa que vai se abrir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos que nós ouviremos tantos testemunhos. Nós cremos, Senhor Deus, que casamentos que estavam se desfazendo, Pai, vão ser restaurados para a glória do Senhor. Pessoas que nós encontraríamos enfermas serão saradas, curadas para a glória do Senhor. Ó Deus, filhos que estão perdidos, filhos que não respeitam, que não honram pais, filhos que estão no mundo das drogas, filhos que estão no mundo da criminalidade, filhos que estão no mundo da prostituição. Senhor, nós declaramos no nome de Jesus que esses filhos serão tocados por uma palavra de vida e eles serão transformados para a glória do Senhor, e a Tua paz, Senhor, ela vai se estabelecer naquele lugar. E nós declaramos, Senhor, não é na nossa força, não é na força do nosso braço, não é na nossa sabedoria, não é no nosso entendimento, mas é no poder do Teu Espírito Santo que nós avançamos. E assim cremos, e por isso oramos, no nome que está sobre todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, filho, filha, em nome de Jesus, avancemos, porque há uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor.
Que Deus abençoe você em nome de Jesus.